Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, diz que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. E aí, amigos, tranquilos, numa boa? Após assistir esse vídeo do professor José Geraldo, da UNB, né, eu fiquei com vontade de comentá-lo, né? Não pude fazê-lo durante a semana, porque a semana é muito atribulada, mas achei esse tempo para a gente comentar. Olha que interessante, eu adorei a fala, eu adorei. Vejam, ele traz para nós a informação de que os nossos povos originários, quando perceberam os europeus chegando aqui, não tiveram condições cognitivas de perceber os navios, as naus, e não perceberam porque não tinham as condições para processar a informação, mesmo que seus olhos se voltassem para as naus, eles não conseguiam processar, porque o desenvolvimento tecnológico europeu e desenvolvimento de linguagem europeu era muito diferente. Eu não disse superior, eu disse muito diferente da linguagem e da vida cotidiana, da tecnologia desenvolvida pelos nossos povos originários, a tal ponto que eles não conseguiam fazer registro, segundo o professor, daquele evento tecnológico que estava lá flutuando nas águas. Então aqui há um apontamento para a dificuldade de processamento, de entendimento, de internalização de algo conceitual, que era o que era aquilo que estava flutuando. Não havia resposta, então não houve um processamento. Percebam que logo após esta fala do professor, ele compara os extremados, né, que ali dialogavam com ele, a essa situação dos povos originários, no sentido de que os extremados não teriam condições de processamento, não teriam condições de linguagem, não teriam condições de percepção dos conceitos que estavam ali sendo desenvolvidos. Conceitos muito mais evoluídos pela discussão, pelas razoabilidades, pelo estudo, do que os conceitos percebidos e administrados pelos extremados. Mas o que isso quer dizer, professor Hamilton? Está muito estranho isso aí. Eu quero dizer que, por exemplo, a ideia de, por exemplo, liberdade, né? Liberdade. Os extremados usam a palavra liberdade tanto quanto as demais pessoas. Entretanto, a ideia de liberdade para os extremados é tão coisificada, né? É tão estereotipada, dura,
né, que eles não conseguem perceber que a liberdade defendida pelas outras pessoas é muito diferente. É muito diferente. É muito mais ampla, muito mais coerente, ela é dada a abertura ao diálogo. A liberdade do outro é aberta ao diálogo, à aprendizagem, conquanto a ideia de liberdade do extremado, ela é densa, ela é dura, ela não é dialogal. Ela tem uma linguagem própria que não permite a compreensão de outras formas de possibilidade de pensar. Percebo que o processamento está impedido pela inexperiência dos extremados em aprender e a desaprender. Um extremado, e a linguagem dele ela não desaprende. Quando ele aceita como verdadeiro X, né, ele não consegue perceber que com o passar do tempo pode ser X mais 1, X menos 1, pode ser aproximadamente X. Não, ele fica preso ali, a tal ponto que ele não consegue processar, desenvolver qualidade nos seus conceitos, eles ficam parados. Percebam que, por exemplo, a invasão, né, e ocupação. Percebam que são palavras que são usadas para o mesmo evento, né, mas que dizem coisas muito diferentes. Os extremados, lá na CPI, né, usam invasão, porque creem que aquele fenômeno de pessoas entrando em uma propriedade e lá ficando e tentando desenvolver as suas vidas, por si só é um ato violento, portanto é uma invasão. Essencialmente é uma invasão, né? Os extremados, ao entenderem a propriedade como superior à vida, a propriedade como fator distintivo entre aqueles que terão sucesso e aqueles que não terão sucesso, entre aqueles que viverão e aqueles que não viverão, né? Como esse entendimento de propriedade é tão duro, inflexível, eles não têm condições de outro tipo de linguagem e de compreensão e de processamento. Portanto, eles precisam usar a palavra invasão, tentando jogar essa palavra invasão como uma pedra, né? Como algo, uma verdade inquestionável e que vai destruir qualquer argumento. E qualquer coisa que se diga contra a ideia da invasão não é perceptível, não é possível de reflexão para o extremado, tanto quanto os povos indígenas, na fala do professor, não conseguiam processar a tecnologia tão diferente das naus. Percebam que, por outro lado, a ideia de ocupação, né, ela é mais cooperativa, ela é mais aberta. A palavra ocupação, né, ela permite um conteúdo político, um conteúdo sociológico. A palavra ocupação permite que a vinculação de violência ao ato de famílias ficarem em determinada terra pode ser afastada. Não precisa colocar violência aí, melhor dizendo, não deve haver violência na ideia de ocupação, né? A ideia de ocupação não é antagônica ao da propriedade, né? Porque quando não há propriedade, pode haver ocupação. Quando a propriedade está sendo discutida, pode haver ocupação. Porque a ocupação tem um viés político de buscar direitos. E mesmo quando a ocupação ocorre em uma propriedade, né, ela tem um viés de pedido de socorro ou valoração de direitos que não estão sendo
dados à população, né? Portanto, percebe-se que os extremados têm uma concepção tão diferente que não conseguem compreender concepções mais dialogais, mais sociais, mais cooperativas. Então, eles são os extremados, e eu acredito que o professor concorde comigo, né? São como meteoros densos, né? Colidentes, destrutivos, quando entram em choque, né? Portanto, essas pessoas, algumas serão provavelmente os extremados, né? A depender do que façam, a depender do que digam, alguns deverão necessariamente serem presos para que não haja maiores consequências negativas dos seus pensamentos. Outros continuarão livres, mas limitados pelo exercício da lei, limitados pelo exercício da Constituição e de todas as normas de convivência, as normas éticas também, né? Viverão limitados. Mas que fica aqui a reflexão de que não vão desaparecer. Eles podem, com o passar do tempo, se tornarem enfraquecidos e, portanto, incapazes de provocar dano maior. Mas, como eles têm dificuldade de processamento, vai ser difícil saírem do lugar conceitual e de vocabulário e de linguagem da onde estão. E provavelmente, se eles são pessoas atuantes na sociedade, poderão criar prosélitos, criar pessoas que os sigam. Fazer o quê? Né? Mas fica aqui então esta dica, e cuidado com esses meteoros, eles podem machucar a gente. Certo? Até mais!